Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, quarta-feira, 13 de novembro, mais um webinar da Qualitours, mantendo a nossa agenda de webinar semanal. Hoje aqui com uma super parceira, que é a Costa Cruzeiros, representada pela Miriam. Bom dia, Miriam, obrigado pelo seu tempo. Bom dia, João, bom dia, pessoal. Sempre muito bom estar aqui com vocês para compartilhar as nossas novidades, falar um pouquinho mais do nosso produto, principalmente nesse período aqui, que é um período muito importante para o momento de venda, né? A Black Friday. Então, a gente tem bastante coisa bacana para compartilhar aqui com vocês. É isso aí. Mi, por favor, já pode compartilhar sua tela, o palco é todo seu. Eu vou ficar aqui no suporte do chat. Qualquer pergunta eu te interrompo, tá bom? Se for pertinente, Isso, senão a gente faz no final também, tá bom? perfeito. Fiquem à Já vontade para estamos vendo, tá? perguntar. Aproveitando, é, fiquem à vontade para perguntar, pessoal. Aqui é um momento nosso de troca, então não fiquem com receio. Ah, mas é uma dúvida boba, é uma dúvida mais ou menos. Não tem isso. Cruzeiro é um produto muito específico. Eu sou especialista em costa, mas vocês vendem tudo, né? Então é muito difícil saber especificações de uma coisa só. Quero que vocês se sintam super à vontade de perguntar, tá bom? Bom, eu vou iniciar falando um pouquinho aqui é, da temporada, né? Essa temporada que já está batendo aqui na nossa porta. O nosso primeiro navio chega no Brasil no dia 17 do 11, atracando em Recife, ao Costa Pacífica, mas na temporada em geral a Costa tem três navios. Nós vamos ter o Costa Diadema, o Costa Pacífica e o Costa Fabulosa. O Costa Diadema, que é o maior navio da costa nessa temporada, ele tem capacidade para mais ou menos 5.000 passageiros. Ele vai ter mini cruzeiros. É, A temporada inicia dia 22 do 12, vai até dia 17 do 4. Embarques de Santos e Itajaí, tá? Então, ele é um navio que vai ter embarque em Santos, embarque em Itajaí, roteiro Montevidéu, Buenos Aires, o tão conhecido Prata, tá bom? São roteiros de 7 noites, e aí, no finzinho da temporada, a gente começa a ter uns mini cruzeiros com embarque também em ambos os portos, Santos e Itajaí. Quero aproveitar e ressaltar a importância do mercado de Santa Catarina, da região sul, na verdade, em geral, para nós. É um ano que a gente praticamente dobra a oferta embarcando do porto de Itajaí. Então, tem muita coisa boa. Esse navio é um naviozão que na temporada anterior estava fazendo roteiro aqui Santos e mudou para o Prata, justamente por esse aumento de oferta, tá? Costa Diadema aqui, eu vou fazer um briefing rapidinho. Como eu disse para vocês, capacidade para quase 5.000 passageiros. Tem 11 piscinas com hidromassagens, cassino e teatro com espetáculos exclusivos. Então, só dando um briefing rapidinho para quem nunca fez um cruzeiro, todas as noites tem um espetáculo diferenciado no teatro, né? Que os passageiros podem chegar para assistir, não tem demarcação de lugar, chegou, sentou, garantiu seu espaço. Esses espetáculos são divididos em 2 turnos, tá? De acordo com o turno de jantar. Então, no navio, o passageiro tem duas possibilidades de horário para o jantar. A primeira, normalmente, é das 19h30, que vai até as 21h30, e a segunda das 21h30, que vai até as 22h30, mais ou menos, tá? Bom, tem 10 restaurantes, dentre eles algumas opções de restaurantes pagos, tá? Para quem não sabe, quando você compra um navio, toda a alimentação já está inclusa. Porém, dentro do navio também tem opções de restaurantes de degustações diferentes, né? De outras. é, é, Me fugiu o nome, meu Deus. Mas é de outras especialidades. Então, eu tenho o Fiorentina Steakhouse, que é como se fosse uma churrascaria, o Teppanyaki, que é comida asiática com apresentação e show, o Sushino, que é o japonês e que no navio trabalha como forma de rodízio, e a pizzaria, que é muito tradicional, faz parte da nossa raiz, né? A Costa é uma companhia italiana, então sempre vai ter uma boa pizza e uma boa massa a bordo. Essas opções são pagas
E eu aproveito a oportunidade para falar um pouquinho mais para vocês do quanto é importante a gente mencionar para o passageiro essas opções pagas. Ah, Miriam, mas por quê? No navio já tem bastante comida, né? Tá incluso. A gente sabe que a culinária é deliciosa, porque na Costa Cruzeiros é. Um dos nossos pilares é a gastronomia. Mas às vezes o passageiro quer comer algo diferenciado e comer a bordo em dólar, às vezes ele acha que é caro. E aí, gente, esquece. Os restaurantes a bordo são super acessíveis. Para você ter uma ideia, o Steakhouse Fiorentina, um prato custa em média uns US$ 35, que servem duas pessoas muito bem e com sobra. US$ 35 a gente está falando aqui em média de uns R$ 140, 150, que é o que a gente gasta aqui para ir jantar fora, sabe? E já está dentro da nossa realidade. Mas às vezes o passageiro vê a bordo, fica com receio de perguntar, passa em frente uma, duas vezes, mas acha que aquilo não é acessível. E é muito acessível. O sushi, por exemplo, que é comida japonesa e que o gosto do brasileiro adere muito bem, custa US$ 20 sistema de rodízio. Cara, é servido à vontade por US$ 20, tá? Uma pizza a bordo é US$ 5, US$ 7. Uma pizza que nós chamamos aqui de brotinho, serve uma pessoa, US$ 7. Ou seja, são experiências gastronômicas que podem fazer diferença aí no cruzeiro do seu passageiro. Então, não deixem de oferecer, mencionem para eles que é acessível, não é nada fora do que a gente está acostumado, porque às vezes ele tem interesse, tá no cruzeiro, quer fazer um jantar especial com a noiva, com a esposa, com o seu companheiro, enfim, tem essas opções, tá? Além disso, 12 bares, porque aqui no Brasil a gente sabe, a gente gosta muito de festa e de bar e de comemorar, então nada mais justo. O Diadema também tem o teatro em 3 decks, como eu mencionei para vocês, pista de jockey, que é aquela pistinha de corrida ao ar livre, o spa, que é uma opção paga, mas que vale super a pena, e o passageiro a bordo consegue comprar pacotes que tornam ainda mais acessível essa experiência. O Scock Club, que é uma área infantil e que não tem custo, outra coisa muito bacana. Então, passageiro está lá a bordo. A gente sabe que a viagem é muito diferente, né? Dos pais para a criança. E a Costa dá oportunidade para que ambos desfrutem da melhor maneira. Para crianças a partir de 3 anos que não dependem do uso de fralda, a gente tem o espaço de Cock Club, que é dividido por categoria, então vai dos 3 aos 5, do 6 ao 10, do 11 ao 14, e aí do 15 para frente já é teens, tem uma atividade diferente que é para pré-adolescente. Essas atividades são divididas nessa faixa etária justamente para entretenimento da criança. Então, ela vai fazer várias atividades a bordo, de acordo com o que é proposto, mas ela fica ao cuidado de profissionais capacitados. Os pais podem deixar lá, deixa a partir das 9 da manhã e vai mais ou menos até umas 23 horas. Tem que ir buscar as crianças, tá, gente? Não dormem com as crianças. Mas os pais podem ter acesso, eles podem ir lá ver as crianças, ver se está tudo bem. E é uma área que não tem custo adicional. Lembrando que a criança não fica lá fechada sem fazer nada, não. Ela tem várias atividades com os monitores, que inclusive explora as áreas infantis do navio, tá? Então ela vai estar com crianças da idade dela fazendo as atividades, enquanto os pais podem aproveitar o cruzeiro à vontade, tá bom? Eu mencionei para vocês o Diadema Buenos Aires Prata e mini cruzeiros. O segundo navio que faz parte dessa frota é o Costa Pacífica. Esse navio que vai fazer roteiros de 7 noites e mini cruzeiros de 3 a 5 noites, tá? Ele vai ter embarque em Santos e no Rio. É um navio com capacidade para 3.800 hóspedes aproximadamente. Tem 9 piscinas, hidromassagens, restaurantes, também pagos à parte, como eu mencionei no outro, 9 bares e a piscina de cima tem toboágua, tá? Que é um diferencial bastante para quem tem criança e que gosta bastante de deixá-los à vontade.
Qual a novidade do Costa Pacífica? É que está aqui pertinho. É a primeira vez que a gente faz um Natal como mini cruzeiro. Essa opção foi escolhida. Esse navio começou com ele de 7 noites. E aí a gente percebeu que estava tendo uma demanda baixa e fizemos um estudo aí para entender o que poderia fazer para movimentar mais esse Natal. E assim, acertamos muito. Fizemos ele de mini cruzeiro, porque o Natal é um cruzeiro de viagem familiar. Dificilmente vai só uma pessoa da família, né? Só um casal. Normalmente, quando eles vão a família inteira. Então, sendo mini cruzeiro, torna essa viagem mais acessível e o time ali que eles acabam ficando fora não é tão longo, tá? Então, a gente tem vendido bastante, estamos com as últimas cabines, inclusive na promoção da Blue Friday, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas para vocês saberem, ainda tem Natal para vender, tá? Bom, os mini cruzeiros vão ter roteiros de Santos, Angra dos Reis e Búzios, Rio de Janeiro, tá? Com Búzios, que é um roteiro que é muito pedido, a gente sempre tinha essa solicitação. Outro detalhe bacana do Pacífico é que é a primeira vez que nós vamos fazer fogos em Santos. Nossa, Miriam, mas normalmente é no Rio, como é que é isso? A Costa fez uma parceria com a Prefeitura de Santos para que a gente fizesse essa homenagem a esse porto que nos recebe há 75 anos, né? E para quem não sabe, uma outra curiosidade, Santos é a segunda maior cidade de São Paulo com fogos. A primeira é o Rio de Janeiro e a segunda é Santos, que já tem uns fogos muito tradicionais, que, claro, a gente espera um espetáculo ainda maior, uma vez que a gente fez essa parceria com a prefeitura. Então vai ser algo muito bacana. Quem comprou o Réveillon aí do Costa Pacífica, saiba que a gente vai ter esses fogos e que vai ser uma festa incrível, tá? Podendo se repetir nas próximas temporadas, inclusive. O roteiro de 7 noites do Costa Pacífica é o roteiro praias, tá? Esse ano a gente não vai para o Nordeste, a gente vai fazer esse roteiro que nós chamamos de Caribe brasileiro. Passa por Ilhabela, Rio de Janeiro, Búzios, Balneário Camboriú e Porto Belo. Então, praticamente de 7 dias, 6 vocês vão ter paradas, tá? E aí, o terceiro e último é o Costa Fabulosa, que ele tem um perfil muito parecido com o Costa Pacífica, em questão estrutural, só que o Costa Fabulosa fica exclusivamente com saídas do Rio de Janeiro para Buenos Aires, com embarque em Buenos Aires também, tá? Esses são os navios que fazem a nossa temporada. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte de grupos. A Costa, com toda certeza, tem a melhor condição de grupo do mercado, tá? A gente trabalha aqui com 2 tipos de grupos, o grupo promocional e o grupo afinidade. Ambos são voltados para o trade, para a agência de viagens, são vistos como uma oportunidade de negócio para o agente de viagens ter uma melhor rentabilidade, tá? Então, no grupo promocional, ele é um grupo mais contido, mais tranquilo, onde o agente de viagens não precisa fazer nenhum investimento, ele recebe a cotação, são a partir de 10 cabines para se configurar grupos, tá? Nele, você recebe a cotação, os preços normalmente de acordo com o que está trabalhando no sistema, não é tão diferente, mas se você vende em grupo e consegue bater o mínimo de 10 cabines, você tem 2% de comissão, um leito free a cada 8 cabines, tá? Então, vendi 8, eu ganho uma pessoa free pagando as taxas, vendi 16, a 17ª, eu ganho uma cabine free pagando suas taxas, tá? Porém, as cabines é por disponibilidade de sistema. O que isso quer dizer? Então, eu peguei a cotação, recebi os valores, a gente abre um código de grupo, coloca esses valores no código de grupo, você tem esses valores bloqueados por 30 dias, porém, a disponibilidade é de sistema. Se eu tiver interna para vender no meu sistema, você pode vender no seu grupo. Se esgotar as internas, você tem que vender a partir da próxima categoria, tá? Já no grupo Afinidade, que é um grupo que a gente trabalha muito, que inclusive a Qualituras esse ano fechou várias saídas, tem um diferencial muito grande, há um pequeno investimento da agência, ou seja, ele precisa sinalizar com R$ 150 cada cabine.
Então, se é grupo e precisa no mínimo de 10, a sinalização inicial precisa ser de no mínimo 1.500, tá? No afinidade, normalmente as tarifas são menores do que o sistema. Quando a gente lança a temporada, ela começa com a vantagem de super upgrade, ou seja, tarifa de interno passageiro viaja em cabine e varanda. Ele paga o preço da interna, viaja em varanda, tá? Isso lá no início da temporada. Agora a gente já não tá mais com essa condição, mas ainda assim, os preços são menores do que do sistema, tá? O prazo são de 45 dias de preço bloqueado e cabine bloqueada. Sim, porque nesse grupo a gente tira as cabines do nosso sistema e deixa exclusivamente dentro do teu grupo. Ou seja, você pode fazer uma divulgação com a garantia de que quando o teu passageiro retornar pedindo a confirmação, você tem a cabine para oferecer, tá? Além disso, se você vende o mínimo de 10 cabines, tem um over de 4% de comissão, tá? Ou seja, quando eu falo de oportunidade de negócio, gente, eu estou falando exatamente disso. Você faz um pequeno investimento de R$ 1.500 para 10 cabines, tá? Se você quer acima de 10, nesses grupos a gente pode chegar até 50. Então, você faz um investimento inicial de 1.500, você tem preço menor do que do sistema, cabines bloqueadas exclusivamente dentro do teu grupo e 4% de comissão se você vender o mínimo de 10 cabines. Tem benefício para todo mundo. Eu tenho preço que o passageiro precisa, eu tenho comissão a mais para o agente de viagens, tenho leito free que pode ser revertido em comissionamento, tá? Ou a agência viaja, ela que sabe, é uma escolha. E a gente ainda tem as cabines bloqueadas, tá? Para melhorar, se é que pode melhorar, você deve estar falando, nossa, Miriam, parece o mundo perfeito. E é, tá? Para melhorar, se no final do grupo você vende no mínimo de 10 cabines, esses R$ 1.500 é devolvido para a agência. O nosso objetivo aqui nunca é penalizar a agência, mas é que ela tenha um mínimo de comprometimento, uma vez que a gente está retirando as cabines do sistema para ela trabalhar exclusivamente, tá? E os 45 dias de prazo é maravilhoso, porque assim, a tarifa na costa, a cada 15 dias a gente faz um aumentozinho, R$ 100, 150, e o teu preço é fixo. Então você já tem um preço inferior ao do sistema, cujo essa margem pode ficar ainda maior cada vez que a costa faz um aumento, tá? Então estudem essa possibilidade. Hoje grupos já está na fase final de teste para estar aparecendo no Atlas. Então você vai conseguir no Atlas não, desculpa, no Cruise. Então você vai conseguir aí usar a plataforma que vocês usam, que a Qualitours oferece, que é a Cruise, e conseguir fazer essa venda do grupo dentro dessa plataforma, do jeito que vocês gostam, da forma que vocês já estão acostumados, tá? João, tudo bem por aqui? Tem alguma pergunta aí? Por enquanto, tudo ótimo. Manda bala. Perfeito, gente. Vai me avisando que eu não tô olhando aí a caixinha, tá? E pessoal que tá participando, bora perguntar aí, que eu sei que vocês têm dúvidas, viu? Bom, vou falar de um outro produtaço que a gente tem e que tem feito maior sucesso. Graças a Deus, a gente está na 3ª temporada de Casamento a Bordo e tem tido uma adesão assim incrível. Até porque, gente, a gente sabe que casamento tem um custo muito alto, né? Mas quando a gente fala de casamento a bordo, se torna tão acessível que tem gente que fica até com dúvida se é verdade, né? Bom, o casamento a bordo é um produto novo. A gente, como eu mencionei, trabalha apenas há 3 temporadas, mas que tem pego gosto aí do mercado. O que é o casamento a bordo? Primeira informação importante: casamento a bordo a gente só faz 2 por saída. Então, toda solicitação você precisa primeiro verificar com a Qualitours para que ela verifique com a gente se ainda tem disponibilidade, para você começar a trabalhar. 2, ela só é vendida em grupos, tá? Você não pode vendendo no individual e depois pedir para se tornar um casamento. Então, você questiona se tem disponibilidade de casamento na saída, recebe a cotação, que normalmente é mais em conta do sistema, porque ela entra naquela condição de grupos que eu falei no slide atrás.
Qual a diferença do grupo normal para o grupo de casamento? Primeiro, no grupo de casamento, você não é obrigado a vender 10 cabines. A gente obriga que seja 6, porque é o que a gente entende que vai fazer parte desse momento. Então, a cabine do noivo e da noiva, dos pais, do padrinho, a gente fazendo uma conta rápida, aí dá no mínimo 6 cabines, tá? Então, no grupo de casamento, você é obrigado a vender 6 cabines. O custo da cerimônia de casamento é 6.489, que equivale a 12 convidados, que são essas 6 cabines, tá, gente? E o que está incluso nesse custo de 6.489? A cerimônia, que inclui bolo, buquê, música ao vivo, fotógrafo, fotos impressas, mimos para o casal, como uma garrafa de espumante, um jantar especial e café da manhã na cabine. Tudo isso aqui está incluso nesses 6.489 para 12 pessoas, tá? Mas, Miriam, o casamento foi um sucesso. Ao invés de 12, eu estou indo para 30, sem problema. Você vai acrescentando cabine no seu grupo e a cada pessoa que entra para o casamento, você paga a taxa de R$ 69,90 para que ela participe da cerimônia. Então, além da cabine que está sendo vendida, vai pagar R$ 70 a mais, aí arredondando, por pessoa que vai participar do casamento, tá? Gente, é muito incrível, tem toda uma decoração, é sempre um oficial que vai fazer essa cerimônia, conta com a banda de música do navio, que pode ser um piano, pode ser um violino, ou pode ser uma entrada mais animada de música ao vivo, enfim. A gente disponibiliza a bordo e fica da escolha do cliente, tá? Essa cerimônia aí dura em média 2 horas, tá? 30 minutos antes, o pessoal de bordo chama a noiva, pega os detalhes. Na verdade, durante o cruzeiro já há uma reunião com o noivo e com a noiva, tá? Para entender o que eles esperam, como eles esperam. E depois eles alinham como vai ser feito a entrada, né? Enfim, é muito bacana. É muito bonito, a gente está produzindo um material com fotos e imagens. O espaço que acontece o casamento é de acordo com o número de pessoas confirmadas, tá? Esse pacote de casamento é comissionado, além da comissão da cabine, tá? E a agência ainda pode agregar, gente. A gente tem espaço para festa, caso o passageiro queira, uma festa após a cerimônia de casamento, isso é alocado. A gente tem quitutes oferecidos para fazer complemento dessa festa. Todo esse material tá no nosso portal do agente de viagens, que eu vou mostrar para vocês no final, tá? Que eu ressalto, não precisa de login e senha. É um portal que você consegue acessar essas informações sem precisar logar, só digitando o site mesmo, tá? Ô, Ami, então isso você vai mostrar depois o portal, que a gente já tem aqui algumas agências pedindo fotos de exemplo para mostrar para noivos. E aí tem a Sueli também, ela perguntou sobre o celebrante do casamento, se o casal convida para o grupo, mas pelo que eu entendi que você falou, a própria Costa tem um oficial que vai fazer isso, né? Exatamente. Na verdade, sim, é uma escolha, né? A gente disponibiliza o oficial, porque, enfim, tem toda aquela coisa de tô no navio, é uma pessoa do navio que tá fazendo. É claro que é uma cerimônia simbólica, tá, gente? Não tem validade. Mas, assim, às vezes vai o capitão, nem sempre é possível. Então, a gente fala um oficial, né? Vai lá vestido marinheiro, aquelas roupas super bonitas e faz a cerimônia. Mas se o próprio pessoal do casamento, né, os noivos querem alguém específico deles, não tem problema nenhum, é possível também fazer, tá? O material eu vou mostrar para vocês no finalzinho. Bom, deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Enquanto isso, eu vou vendo aqui também alguns outros Ó, comentários. A gente uhum. tem o Heinz da Shodana Travel. Peraí, Adri, fecha seu microfone, por favor. O Heinz da Shodana Travel perguntou se neste pacote tem alguém como organizador do casamento para coordenar. Eu entendi que sim, né? Essas reuniões que vai ter com alguém da Costa é uma pessoa, né, que vai organizar. E claro, antes do embarque também a gente consegue organizar tudo. A equipe da Costa disponibiliza alguém para tirar todas as dúvidas e deixar tudo redondinho.
A Sueli perguntou sobre pacote de bebidas, alimentação, Wi-Fi, se é tudo pago à parte. Aí, Sueli, eu entendo que depende do grupo que você fez. Aí você faz um grupo que você já tá com pacote de bebidas, aí tudo, a parte do casamento em si é isso que a Miriam passou nesse último slide, né? O que tá incluso é aquilo ali. Agora, se você já fez um grupo que já tem o pacote ao inclusive da Costa, aí sim, tudo certo. Não sei se durante a cerimônia, Mia, aí sim, durante a cerimônia tem essa questão de algum espumante para todo mundo, mesmo que a pessoa não tenha pacote de bebidas. Acho que aí você pode falar pra gente. Bom, vou começar o casamento. A primeira pergunta foi se tinha alguém da Costa. Sim, na verdade, você fecha o casamento, passa a data em que você gostaria que a cerimônia acontecesse. Então, lá, o cruzeiro tem 4 dias. Você vai escolher desse dia qual você gostaria que fosse a cerimônia, em qual horário. A gente manda para o navio e a confirmação é sempre mediante o que o navio tem disponibilidade, tá? Mas normalmente eles acatam. Então, eu quero, sei lá, no segundo dia à tarde. A gente manda para o navio essa solicitação e ele retorna para nós. Essa solicitação é enviada 60 dias antes, tá, gente? Então, eu fechei o cruzeiro 8 meses antes, mas a confirmação do navio só vem 60 dias antes. Isso é um ponto importante. A gente pega o que o passageiro quer, se ele quer no segundo dia, a gente manda. Se o navio não pode, ele vai fazendo contraproposta. Olha, esse dia tá apertado, pode ser esse, enfim. A gente chega num consenso. Quando os noivos chegam a bordo, no primeiro dia, no primeiro não, porque é o dia do embarque, no segundo dia, uma pessoa responsável por eventos do navio entra em contato com a cabine dos noivos, agenda um horário para conversar com eles, entender como eles querem. E ainda para passar as informações, porque vocês viram lá que eu coloquei que o material tem fotos, imagens, fotos, vídeos. O navio, antes da cerimônia, marca com os noivos para fazer fotos em lugares específicos do navio. Então, aquela foto a lá Titanic, fotos em espaços diferentes dos noivos e dos padrinhos, enfim, para isso antes da cerimônia, tá? Então, 1 horinha antes, eles pegam o noivo lá e a noiva e vão fazendo essas fotos para ter o conteúdo para entregar. Sobre o pacote de bebidas, depende. Os nossos grupos, a gente sempre oferece sem o pacote, mas você tem a opção de acrescentar pacote de bebidas em todos eles, tá? Inclusive, uma ótima pergunta, porque em grupos o pacote de bebidas é mais barato do que no individual. Esse é um outro diferencial de grupos da Costa, para tornar a tarifa ainda mais acessível. Os pacotes de bebidas ao inclusive são mais em conta do que se você comprasse no individual, tá? Então, a questão do pacote de bebida você pode acrescentar. Nesses 2 tipos de grupo, não é obrigatório para todo grupo, é obrigatório só por cabine, tá? E sobre a cerimônia, já tem um espumante que é oferecido para o brinde da noiva, para todos os convidados, tá? Então, eles servem uns espumantes durante a apresentação. E para quem tem pacote de bebidas, pode fazer o consumo à vontade, tá? O que pode ocorrer durante a cerimônia, dependendo do horário, às vezes o local onde está sendo feito o casamento não tem um bar dentro. Então, aí os passageiros precisam sair lá do local para ir até um bar para fazer o seu consumo do all inclusive. Se é um espaço que tem um bar, normalmente eles deixam já 2 pessoas funcionando lá no bar para servir quem tem esse pacote, tá bom? Normalmente os grupos de casamento nunca são só de 12 pessoas, tá, gente? Sempre a gente pega aí grupos que começam no mínimo com 30. Então, como tem 30 pessoas, o espaço precisa ser um pouquinho maior, e aí é um espaço que tem bar, sempre deixam um ou dois garçons servindo, tá bom? Você não há dúvida aí, Joãozito? Vê se tem mais. Miriam, teve uma pessoa que perguntou se a cerimônia do casamento é feita em italiano. Não, em português, né? A gente tá no Brasil, tem que falar a nossa língua. Às vezes é um italiano que tá fazendo, então vira aquele portunhol. Mas ele faz em português, tá bom? Tá bom, perfeito, obrigada. Imagina. Gente, ó, aproveitando a deixa aqui da nossa apresentação, esse aqui, ó, www.costaextra.com.br. João, Dri, se vocês puderem digitar, coloca na caixinha para o pessoal ter mais fácil acesso. Esse é o portal da Costa para o agente de viagens. Eu sei que hoje a Qualitours tem um portalzaço, que é o Cruise, e que é uma mão na roda, eu confesso.
Vocês aí conseguem, com 2, 3 cliques, ter todas as informações de preço que vocês precisam, enviar para o WhatsApp, enfim, é uma ferramenta muito avançada e que é integrada às informações da Costa. Então, tudo que for de preço, a mesma coisa que está aí no Cruise é o que está no Extra, tá? Mas a Costa tem o seu próprio portal e que é muito bacana, porque aqui, ó, para você ver, eu só digitei. Tem várias informações que vocês perguntam no dia a dia e materiais informativos que vocês podem acessar a qualquer momento. Então, aqui eu tenho notícias. Quais as últimas notícias da Costa? Ela está com esquenta Blue Friday. Quais são as saídas, né? A Costa tem vários detalhes, o catálogo da temporada, a nossa campanha, enfim. Isso no inicial. Quando eu venho informações gerais, ó que bacana. Várias informações relevantes para quem está começando, para quem não está, porque é muita informação, ó. Documentação, que tipo de documentação precisa para cada embarque? Telefone e contatos, informações obrigatórias na fase da reserva, no cruzeiro, o que está incluso, o que é o app, bagagem, enfim. Perguntas que os passageiros fazem diariamente, e aí vocês nos fazem, mas que vocês podem ter acesso. Temos aqui também o Costa Academy, que é um treinamento online. São videozinhos curtinhos que falam aí de dúvidas básicas, como efetuar uma reserva, mas tudo isso no nosso portal, tá? Então não sei se para vocês é tão viável. Mas tem aqui, ó, os nossos documentos contratuais, financeiros, operacionais, protocolo de segurança que em algum momento teve, né? Mas que permanece aqui, a gente não sabe que pode acontecer no futuro, então tem sempre falando sobre os nossos protocolos. Ferramenta de marketing, downloads, o que isso quer dizer? Quando eu tenho promoção, e-mail marketing, foto dos navios, tudo isso você consegue aqui, ó. E aí, produtos e serviços, que fala de todos os serviços que a Costa fornece. Então, eu tenho aqui, ó, aéreo, casamento. Quando eu clico em casamento, tá aqui o PDF para baixar com os detalhes do que eu expliquei para vocês, tá? Então, veio aqui em produtos e serviços, baixa o material de casamento. Aqui, outra coisa interessante, Miriam, o que está incluso nas bebidas? Tá? Olha aqui, ó, pacote de bebidas. Baixa o descritivo. Os catálogos da temporada, quais os roteiros, nacional e inter, tá aqui, ó. Tá? Grupos, né? Vai falar um pouquinho do que é grupos, que nem eu mencionei para vocês. Vídeo dos navios, tá aqui também, enfim. Gente, uma infinidade de informações que vocês mesmos podem buscar, sem depender de um terceiro aí para te enviar, tá? Tudo isso, volto a dizer, sem precisar de login e senha, tá bom? Fechado? Vocês compartilharam aí? Sim, tudo certo. Então, vamos seguir. Agora eu vou falar um pouquinho do nosso programa Conexão Costa, que são os nossos roteiros internacionais. Então, a Costa não tem navio só aqui no Brasil. A gente passa aí por mais de 179 itinerários diferentes pelo mundo todo. E hoje a gente tem um programa de departamento aéreo, que a gente chama de Conexão Costa. O nosso departamento aéreo atende todos os nossos roteiros internacionais, tá? Você tem um cruzeiro no Caribe, no Mediterrâneo, no norte da Europa, na Ásia. Então, hoje a Costa tem um departamento aéreo que pode ajudar aí a você fazer sua venda internacional, tá? A gente tem parceria com as principais companhias aéreas, então tem Qatar, a ITA, a Emirates, a Turks, Ibéria, TAP, Copperlines, né? Todas essas a gente tem condição só para internacional, tá? E quais os diferenciais de você vender o produto aéreo em si da Costa, né? Primeiro, gente, eu acho que a questão da parceria e segurança. O nosso foco é o cruzeiro. A gente só tem um departamento aéreo hoje porque a gente entendeu que era imprescindível ter condições especiais para conseguir vender o nosso produto lá fora. A principal vantagem é 12 vezes sem juros. O cara comprou um cruzeiro internacional, ele fecha o aéreo com a Costa, ele pode parcelar em 12 vezes sem juros, sem
problema nenhum. E esse 12 vezes torna essa viagem muito mais acessível. A gente sabe que o aéreo cada vez tem oscilado mais, se tornado um tanto, o custo um tanto alto, né? Então, o parcelamento faz com que torne mais acessível. 2, a gente consegue comissionar, um comissionamento não tão alto, mas ainda assim é um comissionamento. Mas eu acho que o mais importante de tudo é você centralizar tudo isso dentro de uma única companhia. O que isso quer dizer? Que quando você vende um pacote, um aéreo da Costa, um cruzeiro, e você tem um problema no aéreo e não conseguiu chegar no cruzeiro, isso é um problema da Costa. Se você vendeu o cruzeiro, deu problema no cruzeiro e você não conseguiu chegar no aéreo, isso também é um problema da Costa. Ou seja, quem vai fazer o trabalho burocrático é a Costa, né? Então, isso te dá uma tranquilidade, porque a gente sabe que vira e mexe, né? Acontece algum probleminha, isso é natural. Às vezes o cara tá fechando uma viagem com antecedência de 8 meses. Recentemente a gente teve um problema, recentemente, né? Acho que foi em março desse ano, de uma aeronave do modelo X. Todas aquelas aeronaves, eu vou falar dessa maneira, gente, porque não tenho muito conhecimento de aéreo, mas eu tinha grupos vendidos, a gente tinha o Caribe, eu não lembro se era Copa, mas era um modelo específico que precisou passar por manutenção. Todas as companhias que tinham aquele modelo específico precisava. E a gente tinha roteiros do Caribe vendido com essa aeronave, né? Todas as saídas foram canceladas e precisaram ser remanejadas. A Costa fez esse trabalho e a agência nem sabia que a saída do que ela tinha vendido tinha sido cancelada. Mas ela já recebeu a informação da remarcação de tudo feito, o novo voucher desse passageiro. O que eu quero dizer com isso? Que é uma tranquilidade. Às vezes, se você monta esse pacotinho e recebe uma notícia dessa, porque pode acontecer, tu tem que ligar na companhia aérea, o outro liga na companhia do cruzeiro, a outra liga no hotel, enfim. Acaba tendo que fazer aí, ter esse trabalho de falar com vários fornecedores. Quando você tem esse pacote, acaba centralizando em um só e resolvendo 2 problemas de uma vez, tá? Então, a gente tem essa opção, e aí dentro dessa opção, a Costa E começou a Mi, fazer. só te interrompendo aqui para já responder Imagina. a Ivete, que ela perguntou assim, se pode fechar o aéreo após a venda do cruzeiro. E não, né? Justamente o pacote é ou pode. Vocês deixam? Na Por... verdade, são 2 situações. Eu tenho os meus pacotes, que era o que eu ia mencionar agora, que é o pacote montadinho da Costa. O que quer dizer? A Costa comprou os assentos Perfeito. e ela vende ele fechado, tá? No caso aqui, eu estou falando de pacotes do Caribe e dos Emirados Árabes. O pacote do Caribe, que tem 7 noites, a gente oferece o aéreo e de volta, o transfer do porto para o aeroporto e vice-versa, e o cruzeiro, tá? Várias saídas, eu tenho de janeiro a março. Janeiro já está com pouca disponibilidade, mas eu ainda tenho. Que, por exemplo, o pacote todo está saindo 12 vezes de 787 por pessoa. Algo em torno de 8.000 e alguma coisa por pessoa. O aéreo e de volta, o transfer e o cruzeiro de 7 noites, tá? É claro que nesse cruzeiro eu tô falando da cabine interna, sem bebidas, mas, gente, Caribe sem visto para La Romana. 12 vezes de 787. Isso é um pacote da Costa. Não dá para alterar a data do voo. Tanto que eu vou mostrar para vocês aonde vocês conseguem os detalhes de tudo que está incluso nesse pacote, bem como no dos Emirados Árabes, que a gente oferece aéreo e de volta, hospedagem de 3 dias em Doha e depois o embarque no cruzeiro. Esse é um pacote de 10 dias que tem aéreo, transfer, hotel e o cruzeiro, tá? Tem tarifas a partir de 12 vezes de 1.062, gente. Então, estou falando de um pacote de 13 mil reais para uma viagem de 10 noites. Aéreo, 2 noites de hotel, hotel 4 estrelas, a gente tem a referência, e o cruzeiro de 7 noites, tá? Nesse pacote, João, não dá para alterar. Por quê? São assentos comprados e bloqueio exclusivo para aquelas datas. Mas eu tenho a viagem que foi a que a nossa colega mencionou. Eu comprei o cruzeiro para o norte da Europa. Descobri agora que a Costa faz o aéreo.
eu posso cotar o aéreo, tá? Então, você vai pedir aí para a Qualitus, que vai pedir para a Costa a cotação, a gente vai enviar para você. E o mais legal, não precisa ser no dia do embarque. Pode ser um mês antes, 15 dias antes, 10 dias antes, você que vai determinar a data, vai nos informar a data e o porto que você, a data e o aeroporto, né, de chegada e de saída, e a gente vai te passar a cotação. E sim, pode ser acrescentado numa reserva já vendida e parcelado em 12 vezes, tá? Então, aqui eu falo de duas situações, uma dos bloqueios exclusivos, essa não pode modificar, porque são bloqueios que a Costa já pagou, e a de vendas no individual, esporádica, que você comprou o cruzeiro e que agora você quer acrescentar o aéreo no período em que você quiser. Tá? Beleza, Tranquilo? tranquilo. Tem mais uma. Claro. Uma pessoa perguntou como pode fazer a reserva com a Costa de voo de conexão. Eu não entendi direito, se ela quer fazer só a conexão ou se ela já tem uma conexão e Não, informa não, para a Dri, Costa. foi o que eu respondi ela no chat, que ela tá falando desse Conexão Costa, como chama, Ah, tá, tá, esse tá. slide da minha, esse programa que eles falam é o Conexão Costa. Que aí eu É isso respondi, aí. solicita aqui pra equipe da Qualitours que a gente manda. Agora a Samara da Sun Viagem também perguntou quais são os aeroportos saindo aqui do Brasil nestes pacotes, Mi. Ó, ótima pergunta. Como eu mencionei para vocês, a Costa, além da opção do aéreo avulso, de acordo com o que o cliente precisa, a gente tem os nossos bloqueiozinhos. E a gente tem bloqueio para o Caribe, que o nosso Caribe é sem visto, vai de dezembro a março. Eu tenho bloqueio em todas as saídas. A Costa comprou, em média, 40 assentos em todas as saídas, tanto no Caribe quanto no Dubai. O Dubai a gente vendeu muito, estamos com pouca disponibilidade, mas o Caribe eu ainda tenho bastante opção. E como você, agente de viagens, consegue saber com praticidade? Lembra o extra que eu mencionei para vocês? Quando você vem aqui em produtos e serviços, clica em aéreo. Quando você clicar em aéreo, aqui ele vai mostrar tudo que a gente tem de pacote. Então, eu tenho aqui, ó, pacote aéreo, hotel, cruzeiro e transfer, embarques em Dubai de janeiro e fevereiro de 2025. Eu tenho pacote das Ilhas Gregas. Gente, esse aqui também estamos vendendo igual água. O pacote das Ilhas Gregas que inclui aéreo, hotel com 2 noites em Doha, cruzeiro mais transfer. O embarque é em Istambul. Eu tenho saídas em junho e em julho de 2025. E o Caribe. Eu vou abrir dois. Eu vou abrir aqui o das Ilhas Gregas. Quando eu falo abrir, eu baixei aqui o informativo e olha que legal. No informativo, a gente dá detalhe de tudo. Então, qual é o navio? É o Costa Fortuna, que vai fazer qual roteiro? Das Ilhas Gregas, de Doha ao Egeu. O que está incluso? Passagem aérea com embarque em Guarulhos, 3 noites antes do cruzeiro, com a chegada em Doha, e aí fica 2 dias de hotel em Doha e depois vai para o cruzeiro. As 2 noites de hotel é no Hotel Glória, a gente dá o nome do hotel aqui, antes do embarque. Tem café da manhã incluso. A passagem aérea em Doha e a chegada em Istambul no mesmo dia do embarque. Então, ele sai de Guarulhos, vai até Doha. O transfer pega os passageiros, eles ficam 2 noites de hotel em Doha, depois o transfer busca, traz novamente e faz o segundo aéreo para a parada do embarque em Istambul, tá? Aqui a gente dá detalhes do itinerário do cruzeiro, que passa por Istambul, Mykonos, Rhodes, ou seja, as principais ilhas lá gregas que todo mundo procura, todas as refeições inclusas no cruzeiro normal. E aqui, ó, passagem aérea com partida e chegada de Guarulhos. Gente, todas as nossas negociações são de Guarulhos, tá? Então, esse trecho interno, para quem não é de São Paulo, vocês têm que fazer a parte, tá bom? Aqui embaixo a gente dá mais detalhes falando, né, do aéreo, sobre como fazer a reserva, colocar os dados certos, enfim. E aqui embaixo tem exatamente os dados do voo. Ó que bacana. Porque como ele é um bloqueio, não vai alterar isso daqui, tá? Então, para a opção do navio Costa Fortuna, que sai dia 15 de junho, esses são os aéreos. É com a Qatar, sai de Guarulhos,
vai para Doha, então ele sai de Guarulhos na quinta, 12 de junho, às 8h15 da noite, chega sexta, 13 de junho, às 17h15, horário local lá de Doha, o transfer pega, vai para o hotel, depois ele volta 2 dias depois para pegar o segundo aéreo, de Doha para Istambul. Então aqui tem tudo detalhadinho, tá? Você não vai vender sem as informações, seu passageiro vai saber todos os detalhes, tá bom? Nesse pacote inclui 2 bagagens para despachar de até 23 quilos, mais uma de mão por passageiro, e aí aqui é a outra saída, tá? Toda vez que tiver aqui, ó, é a saída do cruzeiro, e aqui embaixo é o detalhe dos aéreos, tá? Nesse daqui, a gente está com uma média de preço, se eu não me engano, 17 mil. Para cotar nesse primeiro momento, só no Portal da Costa. A gente ainda faz algum trabalho junto da Cruise para que tenha acesso a esses bloqueios aí, mas hoje não está pronto. Então, quem tiver interesse de mais detalhes, manda lá para a central de atendimento da Qualitours, que eles cotam e mandam para vocês bonitinho, tá? Voltando aqui, além dessa opção, outra que, poxa, a gente está com um preço bacanérrimo, que é o Caribe, gente. Passageiro que já fez cruzeiro aqui no Brasil, é cruzeirista, adora, sabe que tem limitação de roteiro, né? Isso é uma coisa do nosso país, a gente não consegue modificar muito. Então, ele já foi para Bahia, já foi para o Prata, já fez Mini, traz para ele uma nova opção. Esse Caribe é sem visto, o cara só precisa ter um passaporte. O roteiro quem faz é o Costa Fascinosa. O embarque é lá em La Romana, que fica na República Dominicana, tá? Olha Ô, aqui, ó. Mi, Oi, desculpa. 2 perguntas aqui pertinentes. Eu acho que a primeira aqui da Sueli, eu acho que é mais também para ver se a Costa oferece isso para fazer tudo com fornecedor só. Por exemplo, esses voos saindo de Guarulhos. A gente tem um cliente que é do Nordeste, por exemplo. A Costa ajuda nesse. Também faz uma cotação para trazer do Nordeste até Guarulhos ou não? Isso a pessoa faz com a consolidadora dela, por fora, enfim. Certo? Hoje nós temos uma limitação de negociação só para roteiros inter. Então a gente não consegue vender nem aquele code share, né? Que é Tá. aquele pedacinho, tudo que é interno dentro do Brasil, a gente não consegue vender. A gente só consegue vender a partir daqui para fora, né? Então, ou seja, esse trecho interno teria que ser fechado à parte. Tá. E aí a Dani aqui perguntou, Dani, depois me fala que agência que você é, que seu nome tá só Dani. Ela perguntou aqui da possibilidade de ir em classe executiva pagando a diferença e se já dá para marcar assento nesses bloqueios. Sim, a classe executiva você vai pedir a cotação à parte, porque esses bloqueios todos nossos são econômicos, tá? Então você vai fazer o seguinte: meu passageiro se interessou, mas ele gostaria de saber a diferença para executiva. Vai passar para a Qualitours passa para nós, a gente manda a cotação da executiva, tá bom? E sim, dá para marcar assento, mas ele vai, como é um grupo, ele vai te passar mais para frente, tá? Mas você pode dizer a tua preferência. O passageiro que é mais para frente, mais para trás, enfim. É um bloqueio só de alguns assentos, tá? Mas tem como marcar, sim, tá bom? Tá. Aí uma dúvida minha agora que surgiu, por exemplo, nesse das Ilhas Gregas, que é para junho do ano que vem. Eu fechei ele hoje. Eu já recebo meu localizador hoje desse aéreo, ou por ser um bloqueio, o time manda um pouco mais perto do embarque e tal. Porque até questão, já tendo algum localizador, você também no próprio aplicativo da companhia já consegue fazer as suas marcações, upgrades se quiser, né? É, Como que é? sim, você já recebe a confirmação. Uma vez pago, eles já começam a te mandar todas as informações do aéreo, do cruzeiro, tudo bonitinho, tá? Então você pagou, Perfeito. você já recebe. Eu só não sei, e aí eu posso me inteirar, se quando ele entra no localizador, dá para ele marcar assento, porque é um bloqueio aéreo da costa, Uhum. né? Então, eu confesso para você que meu pouco conhecimento, não sei dizer se por ser um bloqueio da costa, eles têm acesso, mas eu acho que a costa já te manda os assentos, Deixa, eu vou tá? até aproveitar que aqui na Bifly a gente tem a Flight Consolidador e o pessoal de grupo senta na minha frente. Eu vou aqui perguntar pra eles, eu coloco no chat daqui a pouco, ver se eles sabem como funciona essa questão de bloqueio aí. É, por favor. Mas assim, eu tenho certeza que você pode. Por exemplo, estamos viajando junto, nós dois, tem como marcar o assentinho lá de nós dois, sabe? Eu não Aham, sei se dizer da escolha do cliente, ele fazer, mas eu sei que a Costa faz, tá bom? tá bom.
Bom, voltando aqui, gente, para esse do La Romana, ó que massa isso aqui. Caribe, 7 noites, sem visto. Nesse não tem hotel, então é só o cruzeiro, o transfer e o aéreo, tá? A gente aqui dá todos os detalhes também, igual no outro, o roteiro do navio, bonitinho, refeições. A gente coloca bem grande que não inclui hotelaria, porque como a gente faz vários bloqueios que inclui hotelaria, às vezes o cliente confunde, mas no do Caribe não tem hotelaria, tá? E aí, todas as informações que eu tinha visto para vocês. E aqui a gente disponibiliza todas as saídas que nós temos bloqueio no Caribe. Olha essa daqui do Réveillon, gente. Essa do Réveillon, se eu não me engano, a gente ainda tem 6 lugares. Eu cotei ontem. Tava dando 12 mil reais por pessoa. O Réveillon no Caribe, em La Romana. Na República Dominicana, no caso, né? São o aéreo e de volta, o transfer e o cruzeiro. Eu cotei ontem, 12 mil reais por pessoa. Réveillon. Então, o embarque no navio é dia 29/12. Nossa parceira é a Avianca, tá? Aqui o detalhe do voo, bonitinho. Tem o transfer que busca, traz, tem o cruzeiro. 12 mil, gente, é o que eu cotei na interna, sem bebidas. Esse valor vai acrescentando se você inclui bebidas, inclui seguro, enfim. Mas, cara, 12 mil reais, a gente tá falando de 12 parcelas de R$ 1.000 pro cara passar o Réveillon no Caribe, né? A gente sabe quando um Réveillon é caro, principalmente aqui no Brasil. Se você passar uma semana no Rio de Janeiro, nesse período, você paga pelo menos 1/3 a mais aí desse valor. Então, ainda é uma oportunidade. Tem poucos assentos, se eu não me engano, são só 6. Dos 40 que a Costa bloqueou, temos só 6 disponíveis, mas ainda tem. Então, cotem aí com a Qualitours, tá? Todas as saídas, gente, ó, eu tenho o Réveillon, 5 de janeiro, 12 de janeiro, 19 de janeiro, 26 de janeiro, até 2 de março, 9 de março, que são as últimas saídas. Então, nesse PDF, você consegue visualizar todas as saídas disponíveis, tá? Só o preço que aí vocês vão ter que solicitar para a Qualitours, mas lá no meu slide também, que eu vou voltar aqui nele, a gente dá uma prévia de preço para vocês, tá bom? Não percam essas oportunidades do pacotinho Costa. Esse das Ilhas Gregas a gente vendeu pra caramba, porque é só maio do ano que vem, que é a altíssima temporada, verão europeu. Então, assim, aproveitem, tá? E aqui, para finalizar, os nossos transatlânticos, que é a volta do navio, a vinda já quase não dá mais para vender. Um deles já saiu, que é o Costa Pacífica, já está a caminho do Brasil. O Diadema, se eu não me engano, deixa eu ver a data certinha que ele sai, mas também já está pertinho, né? Então, está vendendo aí as últimas cabininhas para a chegada dele aqui no Brasil. O Diadema sai dia 30/11, né? Já tem coisa para vender, se alguém de última hora estiver procurando, a gente ainda tem o Costa Diadema, mas nessa apresentação eu estou falando dos cruzeiros da volta, né, do Brasil-Europa, que é quando o navio vai embora. Então, o Costa Diadema, que é um dos que a gente tem mais vendido, gente, faz esse roteiraço aqui, ó. Ele sai de Santos, passa por Funchal, Lisboa, Cadiz, Le Havre, Roterdã, Southampton e termina em Kiel. Um puta roteiro. É uma viagem que, com certeza, de terrestre, você paga muito mais, né? Então, essa travessia tem 26 noites, mas você pode vender trechos. Se você quer só Santos até Lisboa, tem. Santos até Le Havre, tem. Santos até Roterdão, tem, entendeu? Tem esses trechos abertos, mas não percam esse roteiraço e a tarifa tá super boa. O Costa Pacífica sai dia 26 de março, também já está aberto para venda. Qual o diferencial dessa temporada? A gente tem ficado em Lisboa, né? Lisboa, que é um roteiro que o pessoal sempre pede, gosta de passar por lá, com a opção de desembarque lá também. E, para finalizar, vou falar aí da nossa parceira de seguro viagem, que é a Universal Assistance. Ela é uma parceiraça da Costa, ela vende já no nosso sistema automático, mas mais importante é vocês venderem com seguro. Se vocês têm um bom parceiro
que atendem vocês bem, não tem problema. O seguro é um agregado da Costa. A gente sempre fala da nossa parceria, mas se a Qualitours tem um outro parceiro que atende da mesma maneira, fiquem à vontade. O mais importante é a A venda com gente seguro. sempre, a gente sempre indica utilizar, quando a companhia oferece, utilizar o da própria companhia, viu, Mia? Até pela facilidade de adicionar no preço, na própria cotação, já dá para mostrar para o cliente. Então a gente não sempre indica o que a companhia oferece mesmo. Que bacana. Porque a Universal é um super parceiro nosso. E, gente, uma viagem de 7 noites sai R$ 220,50 por pessoa. É um alívio de dor de cabeça. Na parcela, sai, sei lá, menos do que R$ 20. Ou menos até, né? Dividido aí em 12 vezes. Para o cara não ter encheção de saco. Eu costumo falar que é o seguinte: o seguro é imprescindível para que o passageiro esteja respaldado, a agência de viagens e a Costa, né? É, eventualidades acontecem. E você tendo seguro, tá todo mundo respaldado. A gente não precisa devolver a comissão, a Costa não precisa isentar a multa, e o passageiro é ressarcido. Então tá todo mundo aí respaldado e é imprescindível, acontece. A bordo, para quem não sabe, nós temos uma enfermaria, mas que é paga. Então o cara que passou mal a bordo por qualquer situação, ele tem a opção de ser atendido, mas é pago. E é em dólar, ele tem que pagar, né? Aí ele começa, nossa, eu não sabia, mas se ele tem seguro, ele paga e depois ele é ressarcido. Então, não deixem de vender com seguro. Esse é um apelo que a gente sempre faz, porque a gente sabe que é dor de cabeça no final, tá? E é isso. Aqui eu encerro a apresentação, mas a gente fica aberto ainda para as perguntinhas, João. Boa, vamos lá, vou te falar aqui. Tinha algumas perguntas do começo que eu prometi que a gente ia fazer para o final, né? Porque não tinha muito a ver com os slides. Primeira questão de tarifa agente, como que a Costa divulga e como que dá para solicitar. Bom, tarifa agente, pessoal, aqui no Extra vai sair sempre que tiver tarifa agente. Nesse primeiro momento saiu das travessias, já tinha saído, né, há uns 15 dias atrás. A travessia do Diadema tem tarifa agente e a do Pacífica tinha. Então, essa página inicial aqui, sempre que tiver tarifa agente, vai estar aqui nesse banner que está rodando, tá? Bacana dizer que o tarifa agente, quando sai, é sempre em média de 10 a 15 dias antes do embarque. Infelizmente, não é com tanta antecedência, mas é por aqui que você consegue saber. Além da gente mandar e-mail marketing, então a gente encaminha os e-mails marketing para quem é cadastrado e ele também acaba recebendo por e-mail marketing, tá? Tá bom. Outra pergunta aqui da Cris. Ela vendeu uma tarifa econômica que tem passageiro que embarca dia 29/11 e até o momento não tem cabine definida. Qual que seria esse prazo para definição da cabine? Bom, a tarifa economy é uma tarifa promocional. Para quem não sabe, é uma tarifa de oportunidade, onde o passageiro paga mais barato, né, um preço mais em conta, mas ele não escolhe a cabine, não escolhe o turno de refeição, fica somente a bordo, e a cabine é numerada até 7 dias antes, isso está em contrato, tá? Então, até 7 dias antes é que ele vai saber o número da cabine, e aí, gente, essas restrições não tem como contestar, né? Eu falo que a economia é uma tarifa de oportunidade, mas que o passageiro precisa estar ciente das restrições. Por que falar isso? Porque aí o cara comprou a economy e ficou no deck 1. Ah, mas ele não gosta, achou muito baixo. É a regra da tarifa, tá? Ah, mas ele comprou tarifa economy e quer ficar no segundo turno. Não dá, porque não escolhe o turno, ele fica sabendo somente a bordo. Ah, ele comprou tarifa econômica e quer marcar mesa. Não dá. O que dá para fazer é informar que eles estão viajando juntos para o navio, tendo disponibilidade, colocar todos na mesma mesa, tá? Mas eu ressalto isso, foi bacana a pergunta, porque é uma tarifa com restrição. E o passageiro precisa saber dessas restrições. Não tem como ele comprar economy e querer os benefícios da outra categoria, que é a escolha de cabine e poder dividir mesa, escolha de turno, tá bom? Beleza, e aí a mesma pessoa perguntou se precisa levar o cartão de embarque impresso. Eu particularmente não levo no celular, mas pode levar também, assim. Segurança vai do cliente, né, pessoal? Sim.
Tem gente que gosta de fazer um voucher mais bonito, aí também eu acho bacana a agência que tem uma, um envelope próprio com o logo dela, às vezes coloca um chocolatinho junto e envia para o cliente. Eu acho que é uma grande oportunidade de fidelizar o cliente, né? Imprimindo o voucher, mandando uma carta de boa viagem para ele. Eu acho que isso vocês podem fazer, que eu sei que as agências que fazem aqui fidelizam bem os clientes. É isso aí, É, João. Tem a opção do impresso, mas hoje tudo é digital, gente. Inclusive, aproveito a oportunidade para falar, recomendem que o passageiro baixe o aplicativo da Costa antes de desembarcar. Chama Costa App. Ele baixa o aplicativo e colocando as informações da reserva, ele consegue emitir o voucher, tá? O check-in, o web check-in é feito também por esse aplicativo e ele vai ter lá o voucher para ele. Aproveitando, a Costa, hoje, na temporada América do Sul, parcela as compras de boarding até 6 vezes sem juros, em cartão nacional, tá? Mas isso só pelo aplicativo e no primeiro dia do cruzeiro. Então, o passageiro tem que chegar no navio com o seu aplicativo baixado. Quando chegar no navio, conectar na internet da Costa e colocar os dados do cartão nacional. Ou seja, não vai ter IOF, gente. E lá ele coloca a opção de parcelamento em 6 vezes sem juros. O que vai acontecer? Miriam, mas ele vai ser cobrado em real? Sim, e sem o IOF. Então a água custa US$ 5. Ele comprou a água, a gente vai fazer a conversão e lançar no cartão dele já em real, tá? Essa é uma opção maravilhosa, porque a gente tinha muita reclamação de, mas o passageiro tem que ter cartão liberado para compra internacional, não parcela, tem IOF, acaba saindo caro. Então a gente criou essa outra modalidade, é só para América do Sul, inicialmente, mas é somente pelo aplicativo. Então, recomenda que o passageiro baixe o aplicativo também por isso, mas porque ele consegue ter o diário de bordo na mão. Né? O diário de bordo é aquele jornalzinho que a gente entrega impresso na cabine, que fala das atividades do navio. Mas ninguém mais anda com esse papel, né? Mas ele anda com o celular. Então, ele tendo o aplicativo, ele consegue acessar todas essas informações a partir do momento que ele está a bordo, tá? teremos visitas técnicas em alguns Sim, portos. O pessoal está perguntando de teremos. Itajaí aqui, Santos também. É, Teremos? o principal é Santos, né? Santos e Rio. Itajaí a gente vai ter algumas, mas mais limitadas, mas sim, a gente vai passar a agenda para Qualitur, porque a gente divide aí com o mercado inteiro, mas sim, teremos, viu, João? Nos 3 portos. Ótimo, perfeito. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Tá. Tem uma pergunta aqui. Peraí, chegou bastante. O Leandro, da Avianza Viagens, ele perguntou assim: primeiro, ele falou que os preços dos bloqueios realmente estão incríveis, né? Do Air and Sea. Isso E a aí, pergunta dele é Leandro. sobre a assistência ao agente de viagens que vende o pacote. No caso de ocorrer algum problema com o passageiro, tipo, perder o voo, o próprio voo atrasar por conta da companhia aérea, tem algum atendimento 24 horas, tem algum canal de suporte? Como é que funciona? Tem. O canal de suporte de vocês vai ser sempre a Qualitours, que tem um canal de respaldo para atendê-los, tá? E, Leandro, esse é o principal diferencial de você fechar com a Costa os bloqueios. A partir do momento que tem um problema, nós somos os primeiros a ser notificados. Então, essa dor de cabeça, a gente passa a dividir essa dor de cabeça com vocês, mas tendo uma responsabilidade maior. Né? Então, sei lá, atrasou o voo que vai impactar no passageiro, a gente com certeza vai ficar sabendo. Vamos estar postos para achar a melhor solução e tomar as decisões com rapidez, né? Que esse é o principal ponto. Então, eu tô lá, meu passageiro, o voo atrasou, mas vai interferir no embarque. A gente tem autonomia para administrar isso e com certeza achar a melhor solução para que a viagem do passageiro seja concluída, tá? Perfeito. Agora, a última pergunta aqui, só se alguém mandar mais alguma. Primeiro, a Rita pediu para você repetir o nome do app, por favor. A gente pode até Costa colocar. App, É o Costa tá? App, tá, gente? Costa. Você vai colocar Costa Cruzeiros, vai aparecer esse símbolozinho azulzinho aqui e amarelo, que é da Costa. E aí ele baixa o aplicativo e acessa com as informações da reserva, número do booking, nome e tudo mais. Aí aqui, ô Mi, eu acho que até tirar algo a limpo, porque tem uma agência falando
Que aí eu sei que se o cliente, óbvio, fecha a bordo ou pelo aplicativo, não é comissionado. Mas a questão do pacote de bebida, se ele adiciona depois de já ter confirmado a reserva, se a Costa comissiona ou não, porque parece que tem alguns grupos de WhatsApp de navios que as agências falam que a Costa não comissiona se o passageiro fecha o pacote depois de já ter pago o navio. É verdades ou mito, né? Isso é um Uhum. mito. A gente Também paga acho. sim. Na verdade, assim, passageiro comprou o cruzeiro. Você pode adicionar o pacote até 7 dias úteis antes do embarque, tá? Então, ele fechou o cruzeiro, ele quer o pacote, a gente consegue adicionar até 7 dias úteis e parcelar em 12 vezes e comissionar, tá? Estou falando específico do All Inclusive, porque ele que é comissionado. Uhum, Aqueles tá. pacotes limitados não são, tá? Em nenhuma situação, nem antes nem depois. Que é aquele 13 águas, 20 chopp, esses não são comissionados. O All Inclusive é. Então, você pode adicionar, inclusive fica a dica aí para quem já vendeu, liga para o passageiro, ó. Quer adicionar o pacote? Aqui é em reais e parcelado em 12 vezes. Porque se esse cara compra a bordo, ele paga em dólar, não parcela. Quer dizer, parcela em 6 vezes se ele baixar pelo aplicativo, mas é bem mais caro, né? E aí não é comissionado. Pelo app também, se ele adiciona, é mais caro e não é comissionado. Então, assim, vocês podem vender esse serviço até 7 dias antes do embarque. E é comissionado, sim. Tá Então, bom? recapitulando aqui, gente, até esses, assim, o Dani, a me falou, tem o pacote All Inclusive, tem o My Cruise e tem o My Drinks Plus. Todos esses, que não são definidos, esses vocês comissionam, certo? Certo, usar o Perfeito. inclusive, tudo Os que é o All inclusive. Inclusives. Hoje a gente tem 3 tipos, inclusive, vou falar rapidamente. O My Drinks, que é um all inclusive que atende muito bem, são bebidas servidas no copo, tá? À vontade. O Plus, All Inclusive Plus, que aí são bebidas mais selecionadas, servidas na garrafinha, tal. E o My Soft Drinks, que é um All Inclusive sem álcool. Esses 3 são comissionados normalmente. Quais não são? De bebidas limitadas. 20 águas, 5 chopp, esses aí não são Isso, os que comissionados. limitam. E aí, Samara, a gente até tem no canal do YouTube da Qualitours, a gente tem um pouco de alguns treinamentos sobre cruzeiros em geral, tá? Mas se não comprar nenhum pacote de bebidas, o que estaria incluso, tá? Você tem água, café e suco nas refeições que estão inclusas. Então, café da manhã, almoço e jantar. Ali na parte do buffet, tem a máquina que tem sucos, né? De manhã tem o café, tá? Aliás, no almoço também tem um cafezinho para você pegar e tem a água. Demais horários, pô, seu cliente está andando à tarde ali pela piscina, parou num bar e quer uma água, aí se ele não tem o pacote, ele passa o cartão dele, essa água é cobrada na conta a bordo, no valor dela. Por isso que a gente indica sempre, ainda mais em roteiros grandes aqui, até mesmo se o cliente não bebe, é o que a bebida alcoólica, é o que a Maria falou, tem um pacote não alcoólico. A gente sugere sempre fazer esse pacote de bebidas, até rentabiliza para vocês e deixa a experiência do cliente mais tranquila. Você fala assim, ó, para você ter a sua tranquilidade, faz o pacote, você fica de boa, bebe à vontade, enfim, É tá isso bom? aí. A água, lembrando que essa água que é oferecida é uma água dessalinizada. Então, tem uma maquininha ali na piscina que o passageiro pode se servir, tá Perfeito. bom? Mi, muito obrigado novamente pelo seu tempo. Foi muito bom, a gente ficou aqui mais de uma hora aqui falando. O pessoal começou mais tímido, mas depois perguntou que foi uma beleza, é isso Isso mesmo. aí. E que a gente gosta. Pessoal, lembrando, a gente depois dá uma editada, né? A gente corta o começo e o final da apresentação, que a gente joga a conversa fora, mas amanhã provavelmente já tá no nosso canal do YouTube esse webinar gravado, tá bom? Aproveitem, a Black Friday da Costa já começou, né? O esquenta Blue Friday, desculpa-me, é Blue, não é Black, é Blue. Já começou e já está carregada no nosso portal, tá bom, gente? Então lá já está refletindo todas as promoções, tem muita coisa boa. E é isso, como a me falou, o primeiro navio chega agora dia 17, né? 17 do 11, temporada começando. Agradeço muito, acho que foi ótimo, até para os agentes de viagem que estão pensando em vender, ou quem já teve alguma venda, esclareceu bastante coisa para deixar os clientes bem informados para embarcar. O pessoal aqui te agradecendo também no chat, Miriam. Então agradeço a presença de todos. Muito obrigado e bom resto de semana, bom feriado, que sexta-feira aí, um dia pra gente descansar.
E é isso, gente. Contem com a Qualitours, contem com a gente, que a gente conta com a Costa, parceria de sucesso. E vamos vender, bora lá. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Eu agradeço sempre, João. Espero que tenha agregado para vocês. Só ressaltando, a Blue Friday são descontos de até 60% de desconto em várias saídas, tá? Toda semana a gente está acrescentando saídas e tem roteiros nacionais e inter já disponível aí na plataforma Cruise. Vocês vão ver que os valores estão bem atrativos. É um ótimo momento para vender muito cruzeiro. Boas vendas para vocês que vendam muito cruzeiro da Costa Cruzeiros. Até a próxima, João. Obrigado, pessoal. Obrigada. Valeu, Mi, muito obrigado.